Olá, tudo bem? Bom dia. Não sei se está vendo sobre a tarde ou à noite, mas que seja um momento especial na tua vida. Nós vamos começar hoje com uma oração e vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui relacionado à Bíblia, ainda é o nosso primeiro estudo do nosso guia Ouvindo a Voz de Deus. É importante que a gente entenda que temos uma longa jornada pela frente, mas o objetivo do nossas lives aqui é que você possa com clareza entender a Bíblia. Você já conhece muito a palavra de Deus, mas quando você for dar um estudo bíblico, você tenha isso bem fácil para que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. Então vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus. Senhor Deus, nesse momento estamos colocando a nossa vida em tuas mãos para entendermos, embora alguns aspectos técnicos da tua palavra, também temos a oportunidade de nos preparar para ensinar novos filhos que o Senhor escolheu para colocar em nosso caminho e assim levarmos eles ao conhecimento da palavra de Deus e, através de nós, pelo Teu Espírito, conduzi-los aos céus. Perdoa os nossos pecados e seja ao nosso lado agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estaremos aqui agora compartilhando com vocês uma transparência, que é uma ligação da semana passada. Eu tenho falado até agora de alguns aspectos do Antigo Testamento, dos livros da Bíblia, um pouco da história da cronologia, dos reis, da divisão do reino, e tudo isso são aspectos importantes para quem vai instruir as pessoas com a palavra de Deus. Tudo isso é muito importante quando você estiver envolvido com a pregação da palavra de Deus. E é por isso que quanto mais conhecimento sobre esse aspecto, é melhor, porque você terá capacidade de responder perguntas, de entender melhor alguns conceitos bíblicos, né? Então, já estou aqui com uma transparência para que você possa ver comigo a Bíblia como um todo. Muito bem. Nós temos ali em cima, né? Coloquei uma estantezinha aí, uma imagem que eu peguei da internet. Os cinco primeiros livros da Bíblia nós já estudamos ele, tivemos um dia só para falarmos sobre a Torá, essa parte da Bíblia. Depois nós temos ali livros históricos, né? Josué, Juízes e Ruth. E nós temos os livros é, que, de alguma forma, ali, são meio que paralelos, né? Samuel, um pouquinho antes, na verdade. Reis e Crônicas são muito paralelos. Falei da importância de entender a divisão do reino. Importante essa recapitulação. Depois vem os livros pós-exílios, que, vamos dizer, depois que o povo Israel volta para a Babilônia, né? Da Babilônia para Jerusalém. Esdras, Neemias e Esther, são três histórias daquela época. E depois nós temos os livros poéticos, que eu não falei, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Salmos eram cinco livros, e foram compilados em um só. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, quando ele era um homem de meia idade. Depois nós temos o livro de Eclesiastes, que é o livro que ele escreve, o próprio Salomão, na última fase da vida dele. É até um livro pessimista, mas realista também. Ele fala nesse livro que ele prefere ir num velório do que numa festa. Ele fala muitas coisas que aparentemente para um jovem longínquo, a maneira de se pensar, mas é legal que Deus permite que ele, na velhice dele, apresente algumas coisas de maneira clara, né? Sem muita vaidade, sem muitos sonhos, já vivido. Tudo isso são orientações importantes para nós. E o livro de Cantares, que ele escreve quando ele é jovem, né? Quando ele está apaixonado por uma mulher, e fala sobre o relacionamento de marido e uma mulher, de um homem, de um homem de uma mulher, né? Depois os profetas maiores, que nós explicamos semana passada, e os profetas menores, né? Porque escreve conteúdos melhores ali, e nós estudamos isso semana passada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento.
Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não houve um tempo ali, houve um tempo de quase 400 anos, ou de até mais, porque se nós contarmos os primeiros livros do Novo Testamento, né? Deus mandou João Batista como o primeiro profeta ali, na época de Cristo, ou se considerarmos o último profeta, né? Dado por Deus antes de Cristo, mas ele é contemporâneo de Cristo em relação aos outros, né? Que viram cerca de 400 anos ali, Malaquias e Zacarias, né? E essas e Neemias estão nessa época também. E agora nós encontramos um período que nós chamamos de intertestamentário, em que muitos livros foram escritos, mas esses livros não são considerados pela igreja inspirados, não participam do cânon, é uma palavra que nós usamos, da compilação de livros, que podemos chamar livros inspirados por Deus, tá? Servem como história, muitos livros. Há livros que nós consideramos apócrifos, que são esses que nós até temos a Bíblia na versão católica, que tem esses livros, né? Judite, Tobias, Macabeus. E existem livros pseudepígrafos. O que são livros pseudepígrafos? Livros que foram escritos por pessoas se dizendo ser passadas por outras. Está em moda aí ouvir um livro de Enoque, né? O Evangelho de Pedro, mas não são livros escritos por Enoque. Né? Porque Enoque não tinha escrita, né? Então, como que ele teria escrito? E até porque o conteúdo do livro repete alguns conceitos bíblicos, mas, infelizmente, não é um livro que você possa dizer que é inspirado pela sua própria literatura ali, né? E passado, então, esse período, Jesus nasce, provavelmente aí no ano -5, -6 antes de Cristo. Não temos a data exata do nascimento de Cristo, o ano exato. Passa-se aí seus 36, 37 anos até a sua morte. E aí você deve achar estranho que estou falando 37, todo mundo fala que Jesus morreu com 33 anos. Mas Jesus morreu no ano 31, nós temos certeza. E deve ter nascido no ano 5 ou 6 antes de Cristo, porque Herodes, que manda matar Jesus, morre no ano 4. Essa cronologia nossa foi feita por um padre chamado Asher, e ele errou. Não é problema falar que estamos no ano 2024, mas é importante que você saiba que Jesus nasceu antes do marco criado pela humanidade. E agora, ele morre no ano 31. Nenhum livro foi escrito até esse ano. Passa-se quase 20 anos para que Marcos comece a escrever o Evangelho, o primeiro a ser escrito no Novo Testamento. Depois Mateus e Lucas escrevem, mas é interessante nós entendemos alguns conceitos aqui. Marcos, ele escreve o seu livro preocupado com o público, pessoas que eram gentios, mas gentios, eu estou falando aqueles que não eram judeus, com o objetivo de mostrar um Jesus que podia curar, um Jesus que podia resolver os problemas dos gentios. De maneira mais assim popular, ele queria mostrar Jesus. Mateus, por exemplo, ele tinha um objetivo na mente dele. Era mostrar que Jesus era, para os judeus, o Messias. Por várias vezes, Mateus faz alusões ao Antigo Testamento. Diz, olha, para que se cumprira o que o profeta, e ele dá o nome do profeta, muitas vezes ele cita Isaías, havia profetizado. Olha, os ossos de Jesus não foram quebrados, assim como foi dito no Salmo. E nasceria uma virgem, de uma virgem, né? E olha, está provado que a mentalidade de Mateus é dizer, olha, judeus, acreditem, Jesus é o Messias. Esse era o objetivo de Mateus.
Embora Mateus fosse um publicano, um cobrador de impostos, e que era renegado pela sociedade até então, até ser transformado por Cristo, ao ele aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo, a vida dele é transformada. E é interessante que Mateus ele narra essa preocupação que ele tem com o povo dele. Ele não era aceito pelo povo muitas vezes, pela sua profissão, mas ele queria mostrar para o povo quem era Jesus, o mesmo que havia transformado a vida dele, que havia aceitado ele da forma como ele era e transformado a vida dele. Lucas, ele é um pesquisador, ele é um médico, ele é um grande escritor da língua grega. De todos os autores, ele e Paulo são os que mais são, digamos assim, capazes de escrever. Mas especialmente Lucas, ele era de origem grega, então ele usa as palavras de forma materna, né, ao escrever o seu livro. É um dos livros mais difíceis de ser traduzido por essa capacidade de se falar em grego. E Lucas, ele tem um objetivo: mostrar Jesus para a humanidade. Tanto é que Mateus começa a sua genealogia em Abraão e Lucas começa a sua genealogia em Adão. Interessante essa colocação. E João, por sua vez, ele é aquele que foi com Jesus, testemunha ocular de tudo, e ele escreve o seu livro muito preocupado em mostrar que Jesus era Deus. Jesus era o poderoso, Jesus era o Deus que o povo conhecia. E ele fala muitas vezes, quem vê a mim vê o Pai, usando uma frase de Cristo, ele tenta captar essa visão. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a preocupação de João é mostrar Jesus já existia, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele tomou a liberdade de vir a este mundo, se tornar um de nós. E João narra de maneira mais longa alguns episódios da vida de Cristo, porque ele viu, ele estava ali, ele contemplou. Lucas, por sua vez, ele pesquisa. E Lucas também escreve um outro livro, que é o livro de Atos. Veja que Lucas faz duas pesquisas, uma sobre a vida de Jesus e outra, e é o único livro do Novo Testamento, que é um livro histórico. Porque o livro de Atos era uma pesquisa feita por Lucas para um amigo dele chamado Teófilo, em que ele quer mostrar o que aconteceu com o Evangelho, com os evangelistas, com os apóstolos, com as perseguições pós-morte de Cristo, com a briga, vamos dizer assim, entre o bem e o mal, dos discípulos contra aqueles que estavam sendo, de alguma forma, usados pelo inimigo nessa batalha. Era em Atos que você encontra a narrativa da conversão de Paulo, e é um livro fantástico que muitas vezes nos motiva a sermos tão intrépidos como os discípulos foram diante disso. E depois nós temos as cartas de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. São nomes que a gente usa aqui, né? Mas eram cartas de Paulo a lugares ou a pessoas. Então, vou colocar uma outra transparência aqui, fica mais fácil a gente entender. Então, aqui, as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo foram essas aqui. Romanos, a igreja de Roma, uma igreja que ele havia participado ali na sua formação. Cristãos e judeus, né? Agora judeus e cristãos, que moravam lá, conhecem o evangelho, e Paulo se preocupa em dar conteúdo importante para ele, porque os romanos, eles era a capital do império da época. E eles tinham uma preocupação muito grande com alguns assuntos, né,
sobre a imoralidade, sobre aqueles que não conheciam a palavra de Deus, sobre aqueles que conheciam a palavra de Deus. E Paulo faz ali um discurso muito bacana, muito lindo, mostrando para os romanos que, embora eles não conhecessem até então a palavra de Deus, eles tinham conhecimento através da consciência, que havia um mundo imoral e havia um povo que, mesmo não tendo a lei, fazia a vontade de Deus. E aí ele fala sobre a justificação pela fé. Ele fala sobre a tendência má que nós temos dentro de nós. Mas ele fala também sobre a luta que ele tinha para seguir a Deus nessa guerra entre a carne e o espírito. E Paulo ele é iluminado demais por Deus, ele é inspirado por Deus. E ele traz aqui alusões muito profundas no livro de Romanos sobre a libertação do pecado. É uma carta muito teológica e foi muito importante na história para que a igreja pudesse se libertar das indulgências e Lutero usa muito esse livro, né? Mas é muito proeminente. Agora, as cartas de 1 Coríntios, ali, 1 e 2 Coríntios, eram, na verdade, cartas de orientação pastoral àquela igreja. Corinto foi assim, talvez foi uma das igrejas mais complicadas que Paulo teve que lidar. É uma igreja que tinha uma cidade portuária muito promíscua, casamentos com problemas, pessoas brigando. Eu imagino que ser pastor dessa igreja hoje não é nada fácil, né? E imagina naquela época, Paulo tinha muito pouca coisa escrita e Deus revela para ele como lidar com essa igreja. E fala sobre amor, né? No capítulo 13, fala sobre os dons espirituais, fala sobre a unidade. É uma carta muito fantástica. Ele fala na carta sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, com as nossas decisões. Ele fala sobre o seu sofrimento na segunda carta. Então é muito legal você entender que Paulo escreve a uma igreja chamada a igreja da cidade de Corinto, né? E Roma, né? Gálatas é uma carta que Paulo escreve à cidade da galáxia. Era uma cidade também, e é um livro muito rico, que fala sobre a guerra entre a carne e o espírito, e fala sobre a justificação pela fé, sobre a salvação somente em Jesus Cristo. Havia necessidade, porque as pessoas muitas vezes pensavam assim: ah, mas eu não sou judeu. Então, Paulo escreve com esse objetivo, de olha, calma, a salvação não é pelo judeu, a salvação é por Jesus Cristo, né? E Éfeso, por exemplo, essa igreja teve não somente Paulo como autor, mas também teve João, que escreve uma carta para essa igreja, na época em que ele estava exilado na ilha de Patmos. Paulo vai pregar lá, no livro de Atos narra que ele foi pregar. Ele encontra em Éfeso irmãos que tinham sido batizados pelo batismo de arrependimento de João Batista. E ele batiza eles de novo, porque agora eles conheceram o Espírito Santo, receberam o bíblico sobre o Espírito Santo. Está em Atos 19 essa história. Éfeso era uma igreja já velha, com alguns problemas de relacionamento. Paulo fala sobre vencer a ira, respeitar pai, a mulher deve ser submissa ao marido, porque o marido deve amar a esposa, os filhos devem obedecer os pais. Paulo já dá umas orientações assim, um pouco mais psicológicas, mais relacionais a essa igreja. Agora, Filipenses, por exemplo, a igreja de Filipo, é uma igreja que ele escreve a carta na prisão e ele fala sobre esperança, ele fala sobre alegria, ele fala sobre motivação, ele fala sobre a ideia de que esse povo era um povo que tinha que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, né? É um livro com bastante informação no sentido de motivação. Embora Paulo estivesse preso, né? Também toca sobre justificação pela fé. Colossos era a cidade que ele escreve a próxima carta na ordem aí, que é o livro aos Colossenses, né? Ele fala sobre sabedoria divina. Eram cartas que eram endereçadas
comunidade de acordo com as necessidades que ele ouvia. Porque Paulo devia receber cartas deles, dizendo, olha, estamos tendo tal problema, está pensando assim, o povo tá fazendo desta forma. Então, Paulo daria orientações àquelas igrejas, né? E depois temos as cartas a Tessalônica, são duas cartas, e por isso a palavra Tessalonicenses, né? Na primeira carta, ele fala sobre os riscos dos falsos profetas, e ele fala sobre a esperança da volta de Jesus, da ressurreição. É uma carta muito bonita. Ele fala sobre a, a oração. Então, é um livro que traz orientações muito bonitas para nós também, de esperança. E também algumas palavras duras sobre os falsos profetas que existiam ali. Agora, Timóteo já é uma carta não a um povo, não a uma igreja, mas é uma carta endereçada a um jovem pastor. Timóteo, ele era um pastor, provavelmente na época, um pastor de Éfeso, e ele recebe duas cartas dando orientações. Paulo fala assim: filho, eu sou um pastor experiente, e eu quero que você entenda algumas coisas. Eu quero que você entenda que você deve ser um jovem que maneje bem a palavra. Você deve ser um jovem irrepreensível. Você deve ter na sua conduta, né, uma conduta pastoral. Então, ele prepara Paulo. Foi o primeiro instrutor de teologia para Paulo. Fala assim que toda a escritura deveria ser inspirada, né? É inspirada, ele deveria saber e manejar bem a palavra. São orientações que para nós são importantes. Se a gente lê Paulo, você escreve para nós, né? Vamos ter muitas orientações bonitas ali. Tito, a mesma coisa. Paulo escreve para Tito e para Filemão. São livros curtos, mas com o objetivo de treiná-los também como líderes, né? Como pessoas envolvidas no ministério. Agora, Hebreus, muitas pessoas têm dúvidas sobre a sua autoria, mas há um consenso bastante grande de que Paulo tem escrito essa carta, né? Tiago, provável irmão de Jesus, foi quem escreveu esse livro, um livro muito interessante, com muitas características de, digamos assim, dureza, mas de assertiva, no sentido de não falar palavras impróprias, pedir sabedoria. Tiago já tem aquela visão assim, bem interessante de isso aqui está certo, deve ser feito assim. Ele diz: ó, aquele que quebrar quebrar uma lei se torna culpado de quebrar todas. Tiago fala sobre o cuidado com a língua. Paulo fala sobre a unção, sobre a cura. Tiago, ele é um autor que nós devemos estudar também, muito, muito afinco, né? Agora, Pedro manda duas cartas. Você encontra essas cartas de Pedro, aquela dualidade entre um Pedro assim, durão, e depois um Pedro mais amoroso. Pedro tem orientações interessantíssimas para o leitor que deseja ter informações até um pouco mais objetivas e mais próximas da época de Cristo. Ele fala sobre a igreja como sendo agora esses novos irmãos, um povo santo, assim como Paulo também usa esse termo, e que tem uma responsabilidade de levantar uma bandeira. E Pedro usa a experiência dele, fala muita coisa sobre cuidar de viúvas, de pobres. Pedro aqui demonstra muito, muito cristianismo na sua carta. João aqui já está velhinho. É interessante entender que João escreve os livros, as cartas de João, já muito velhinho, e ele é muito amoroso, né? Muitas vezes ele chama nós, leitores, de amados, de filhinhos, né? Ele fala sobre a importância da divindade de Cristo. Em tudo que João escreve, ele quer mostrar que Jesus era Deus. São cartas que falam sobre desejar boa saúde, são cartas que falam sobre ter um advogado no céu,
de não aceitar uma pessoa que não. é, as ideias de uma pessoa que nasce de Jesus vem em carne. É uma carta que fala sobre a confissão e o perdão, sobre termos um advogado no céu. Então, são cartas pequenas, você consegue, numa sentada ali de 20 minutos, ler o livro, né? O livro de Judas traz informações importantíssimas. Fala sobre Enoque, que pregou do juízo de Deus. Fala sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Fala também ali sobre Moisés, a ressurreição de Moisés. Então, é um livro tão pequenininho, um capítulo só, mas traz informações importantíssimas para a gente. E aí vem o livro do Apocalipse, né? Que foi escrito por João, na ilha de Patmos. A palavra Apocalipse significa não escondido. Apo é não, calipto é escondido, então por isso a gente chama de revelação. E muita gente tem medo desse livro. Você vai encontrar muitas pessoas. Não, não, Apocalipse não. Eu já encontrei muitas pessoas. É um livro que fala de coisas assim que a gente tem que ter medo e a gente tem que explicar que o livro de Apocalipse é a revelação do amor de Deus. É sim a preocupação que Deus tinha em revelar o que aconteceria no futuro para João, da guerra entre o bem e o mal, do que iria acontecer, pela maldade do homem também. E Deus vai descrevendo o livro de Apocalipse com cartas, depois com selos. Os selos eram mostrar o que ia acontecer na história, mas o grande objetivo do selo era mostrar o último, que era a volta de Cristo. Depois vem, nesses vários formas de mostrar a história do futuro, né? Nós temos as sete trombetas, e tem duas formas de nós aplicarmos ela historicamente e ela agora para os últimos dias. As pragas. No capítulo 12 você encontra a vitória da guerra entre o bem e o mal. No capítulo 15, 16, 17, 18, você encontra o período que nós estamos vivendo aqui, o que antes do fechamento da porta da graça, depois o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. O capítulo 13 e o capítulo 14 é identificando, no capítulo 12, um povo de Deus e o povo contra Deus. Então, o capítulo 13, o povo contra Deus, os marcados com a marca da besta. O capítulo 14, os selados com o selo de Deus. De forma que todas essas orientações que eu estou dando aqui é para que você possa aumentar o teu conhecimento. E o livro do Apocalipse, ele mostra, assim como Isaías 65, 66, no versículo, no capítulo 21 e 22, você encontra o que vai acontecer no futuro depois da volta de Cristo. O milênio e a eternidade, o juízo final. De forma que é muito importante você entender todo esse conceito bíblico, né? E semana que vem eu vou falar sobre como a Bíblia chegou até nós em relação a como foi escrita, as cópias, as variantes, para que você possa entender isso e como que você pode crer na palavra de Deus como sendo ela ao longo da história. Deus a preservou para que você pudesse hoje abrir a Bíblia e saber que Deus está falando com você. Então, são orientações seguras para você ter uma visão geral da Bíblia, cronológica, entender ali cada livro. Quando você abrir a Bíblia, opa, abrir um livro tal, sobre o que significa esse livro. E eu dei uma visão bem curta, bem rápida, mas que dá para você, ao ouvir, ao entender essas orientações, ter assim um discernimento. Porque uma das perguntas importantes quando a gente estuda a Bíblia é quem escreveu e para quem ele escreve. Isso me ajuda a compreender melhor a história. E que Deus te abençoe para que essas orientações possam te ajudar não somente a entender, mas também a transmitir a outras pessoas esse conhecimento. Ainda semana que vem teremos a aula sobre de como a Bíblia chegou até nós, o Antigo e o Novo Testamento, e depois concluiremos então a parte da Bíblia e passaremos para outros estudos. Que ela possa ser uma luz nos teus caminhos
que Jesus possa brilhar em tua existência, através da disposição sua dizer, Senhor, estou aqui, me use e me capacite, para que eu possa ser o instrumento de tuas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque pela fé entendemos que o Senhor construiu a tua palavra através de cerca de 40 autores, que viram em épocas diferentes, escreveram em idades diferentes, em línguas diferentes, de culturas diferentes. Mas o autor por trás de todos esses livros, essas épocas, nós cremos ser, com toda a certeza da nossa alma, a pessoa do Espírito Santo, que conduziu cada profeta, cada dificuldade ao longo da história, cada tradução, para que hoje pudéssemos abrir a Bíblia e dizer que estamos segurando a palavra de Deus. Capacita-nos, Senhor, assim como o Senhor fez para os escritores da Bíblia, assim como o Senhor fez durante a história da Bíblia. Nos capacite a pregar, a ensinar, para que muitas pessoas tenham acesso a essa carta de amor. Livro que venceu as barreiras de muitas tentativas de destruí-lo, mas que o Senhor conduziu até nós, para que pudéssemos hoje compreender o teu amor. Abençoa cada leitor, cada instrutor, e capacite-os com a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Semana que vem, então, temos um novo encontro marcado, em que a tua vida, a tua vontade seja, Senhor, eu quero ensinar, eu quero mostrar a tua palavra, para que o mundo possa conhecer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. É o meu sincero desejo a sua vida. E qualquer dúvida, estou à disposição. Sempre deixo o meu telefone na questão do vídeo, para que você possa, se necessário, entrar em contato com a sua disposição. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde.